Boa noite, família Nova Jerusalém. Joel aqui novamente com vocês e é um enorme prazer estar novamente aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, para a gente crescer e para a gente realmente conhecer um pouco mais desse Deus que ressuscitou, que nos libertou, o nosso Rei dos Reis. É muito bom estar com vocês aqui novamente, é muito bom conhecermos um pouco mais de Deus. Eu estou aprendendo e conhecendo mais desse Deus, desse Rei, do nosso Rei dos Reis, e eu quero convidar você a conhecer e aprender um pouquinho mais dele. Por isso, eu te convido a orar junto comigo, para se colocar diante de Deus, para que Ele abra o nosso coração, a nossa mente, e para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre esse Deus. Então, erga sua voz na sua casa, erga um clamor aí na sua casa, onde você está, e ore a Deus junto comigo. Grande Deus e nosso eterno Pai, que o Teu nome seja mantido santo, que Tua graça e misericórdia sejam derramadas sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse dia, por essa celebração. Obrigado por cada irmão meu que está comigo assistindo nessa noite, essa celebração, participando dessa celebração nos seus lares junto comigo. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de termos um dia para chamar de seu. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter o privilégio de aprender um pouco mais da Tua Palavra e de conhecer um pouco mais sobre Ti na Sua Palavra. Senhor, eu Te agradeço infinitamente, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Mas peço, Senhor, abra nossa mente e o nosso coração. Fala através da Tua Palavra. Aquilo que o Senhor tem ensinado no meu coração, que o Senhor possa ensinar no coração dos meus irmãos também. E que nessa noite nós possamos sair daqui diferente, ou possamos encerrar essa celebração diferente de como nós começamos. É o que nós Te pedimos. E pelas Tuas misericórdias eu peço, Senhor, usa a minha vida e fala através de mim. É o que nós lhe pedimos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Amém, meus queridos. Você sabe o meu nome? Sim, está aparecendo aqui embaixo, né? Ou já apareceu aqui embaixo o meu nome. Eu me chamo Joel, você sabe disso. E o meu sobrenome? Pereira, isso mesmo, você já viu, até já apareceu aqui embaixo. Mas vamos ver se você me conhece mesmo. Qual é o meu nome do meio? Ah, o nome do meio não apareceu aqui, né? Muitos de vocês não sabem. É dos Reis, Joel dos Reis Pereira. Mas vamos mais a fundo. Vocês sabem qual é o meu prato predileto? E a minha cor preferida? O time do meu coração, o time que eu torço. Esse eu já falei várias vezes também. Mas vocês conhecem os meus gostos? Vocês conhecem o que me deixa bravo, o que me deixa nervoso, o que me deixa feliz? Tudo isso talvez vocês não conheçam. Ou se você conhece tudo isso que eu falei, você deve ser minha mãe ou minha esposa. Pelo menos eu espero, né, que elas conheçam tudo isso de mim. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se essas mesmas perguntas fossem feitas do seu cônjuge, dos seus filhos ou dos seus pais, você saberia responder? O prato predileto deles, a cor preferida, o time que eles torcem ou o nome completo deles, a data de nascimento, essa daí não é para qualquer um saber a data de nascimento, né? A data de casamento, a data de namoro, datas como o primeiro beijo, isso tem que conhecer muito bem para saber quais são essas datas. E você precisa conhecer intimamente a pessoa que está do seu lado para você saber de tudo isso. Você pode ter respondido que você conhece o seu cônjuge a ponto de saber responder todas essas perguntas dele, ou o seu filho, sua mãe, o seu pai. Você deve conhecer essas pessoas muito bem para saber a resposta de todas essas perguntas. Aí eu quero lhe perguntar, se você for no médico, o urologista do seu marido ou o ginecologista da sua esposa, eles conhecem coisas do seu marido e da sua esposa que você não conhece. O pediatra dos seus filhos conhece coisas dos seus filhos que você não conhece. O geriatra, talvez, dos seus pais, dos seus avós, conhecem coisas deles que vocês não conhecem. Mas eu te pergunto, quem conhece mais do seu marido? O urologista dele ou você? Quem conhece mais da sua esposa? O ginecologista dela ou você? Existem coisas que a gente só pode conhecer por intimidade, por estar próximo, por andar junto. Por mais que você estude e ganhe conhecimento sobre alguém, vão haver detalhes da vida dessa pessoa que você só vai conhecer por andar em intimidade, por estar junto. Então eu quero fazer um convite para você nessa noite. E o convite que eu quero fazer para você está no texto de Jeremias, no capítulo 9, os versículos 23 e 24.
Nesses versículos, o profeta está sendo usado por Deus ali para dar uma resposta ao povo, para dizer para o povo o que o próprio Deus havia mandado ele dizer, ou para dizer para o povo o que Deus queria que o povo ouvisse e que o povo conhecesse. Então ele diz assim, nos versículos 23 e 24 do capítulo 9 de Jeremias: Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Que palavras lindas que o profeta traz para aquele povo. A palavra que o profeta traz para aquele povo é justamente de que nós devemos conhecer mais de Deus, ou o povo deveria conhecer mais de Deus, porque essa era a vontade de Deus, que eles conhecessem mais. Mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Aquele povo que estava ouvindo o profeta falar naquele momento, não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham alguns livros do Antigo Testamento, tinham só alguns, e muito menos o Novo Testamento, que não tinha acontecido ainda. Então nós precisamos lembrar disso. Para aquele povo conhecer a Deus, não dava para eles pegarem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ler e aprender e conhecer mais de Deus como nós podemos fazer hoje. Eu quero te convidar nessa noite a avaliar se você realmente conhece o seu Deus. Se você conhece o Deus que você serve. No início o profeta já começa dizendo aqui, olha, assim diz o Senhor. Eu acho que não há nada mais desrespeitoso do que alguém virar para você e falar assim, presta atenção, olha para mim que eu vou falar com você. E quando a pessoa começa a falar, você vira as costas e vai embora, sai andando. Isso é uma falta de educação tremenda. O que Deus está fazendo aqui, através do profeta Jeremias, já começa a dizer assim, olha, presta atenção, porque eu vou falar com você agora. Jeremias diz, assim diz o Senhor. Então presta atenção. É como se Deus pegasse o povo e falasse, ei, povo, presta atenção, eu estou falando com você, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Jeremias queria enfatizar bem e deixar bem claro que assim diz o Senhor. Então, povo, preste atenção, porque assim diz o Senhor. E aí primeiro ele fala, olha, não se glorie, que o sábio, não se orgulhe de sua sabedoria. Será que a sabedoria, o conhecimento que nós temos, não é algo que nos traz orgulho? Qual que é o seu grau de formação? Primeiro grau, segundo grau, completo, incompleto, primário, uma faculdade, mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, PhD. Qual que é seu grau de formação? Quantas faculdades você tem? Será que você não se orgulha por isso? Por estudar muito, por ter muito conhecimento, por saber muito bem sobre um determinado assunto, talvez da sua profissão? Eu diria que o conhecimento e a sabedoria é algo que nos trazem orgulho, sim. Um exemplo é se você for num médico, por exemplo, e você chega no médico com sintomas do Covid. E aí você diz para um residente, estudante de medicina, que você tem esses e esses sintomas. E o residente, estudante de medicina, fala para você, você está com Covid, vai ter que ficar internado e vai ter que ficar aqui. De repente chega um médico, que é o plantonista daquele hospital, que está lá, que já tem 20 anos, 30 anos de medicina nas costas, ouve as mesmas coisas que você falou para o residente, e ele diz, não, isso não é Covid não, relaxa, é uma virose, pode ir para casa. Você vai se sentir mais confortável em acreditar na palavra do residente de medicina, que está aprendendo medicina ali há 3, 4 anos, ou você vai se sentir mais confortável em confiar na palavra do médico, que já é médico e conhece de anatomia e medicina há 10, 15, 20 anos. Eu sei que, assim como eu, você ficaria muito mais confortável com a palavra do médico, que é mais experiente. Ele tem mais experiência para reconhecer sintomas. Ele tem mais sabedoria no que ele sabe, no que ele estudou. Ele tem mais sabedoria no que ele sabe, isso é óbvio, Mas ele tem mais sabedoria no que ele estudou. Quando o médico se apresenta com a sabedoria dele, isso nos dá a segurança de confiar nele. Mas e se você for um médico? Será que ele se orgulharia? Não, confie em mim,
Eu sou o médico experiente aqui. Esse rapazinho, esse garoto começou a estudar medicina ontem, ele não sabe de nada. Confia em mim porque eu sou o doutor aqui. A nossa sabedoria e o nosso conhecimento são coisas que costumam nos trazer muito orgulho. Talvez você se orgulhe porque na sua profissão, você sabe mais da sua profissão do que um estagiário que está chegando agora. Porque talvez aquilo que você estudou na faculdade ou na escola, você está sabendo mais do que aquele que estudou menos. Nossa sabedoria e nosso conhecimento é algo que traz orgulho para nós. Mas o profeta continua. Ainda no versículo 23 ele fala: nem o poderoso se orgulhe do seu poder. O que é uma pessoa poderosa para você? Será que um prefeito é uma pessoa poderosa? Um governador é uma pessoa poderosa? Um senador, um deputado, um presidente, um vereador são pessoas poderosas que têm poder, que têm influência. O que o profeta diz é que por maior que seja o seu poder de que a sua palavra seja feita, de dizer sim e as coisas acontecem, de dizer não e as coisas não acontecem, por maior que seja o seu poder, não confie nesse poder que você tem. Não confie nesse poder que está explícito a todos, mas não se orgulhe dele. Talvez na sua versão diga: o forte não confie, não se orgulhe da sua força. Será que alguém que passa horas na academia, malhando, se esforçando, não vai querer se orgulhar por causa do abdômen tanquinho que tem ou por causa da quantidade de peso que consegue levantar? O que o profeta diz aqui é: olha, Deus está dizendo que isso não é motivo para você se orgulhar. Por mais forte, por mais poderoso que você seja. Se você tem um exército de funcionários sob seu comando, sob o seu controle, não se glorie, não se orgulhe desse poder. Não é isso que deve te trazer orgulho. E a gente sabe que algumas comparações sempre nos dão aquele gostinho de orgulho. Quando a gente está conversando naquela rodinha de família, e aí alguém vira e fala assim: o meu filho é o gerente de tal loja. Tem uns 5, 6 funcionários que obedecem a ele. O outro já diz: mas o meu filho é o diretor de tal loja. Ele tem uns 20, 30 funcionários. Outro vira e fala assim: o meu filho é o presidente, é o CEO de uma tal empresa. E ele tem por volta de 200, 300 funcionários. Ele tem o poder de controlar esses 200 ou 300 funcionários. Isso é motivo para uma mãe se orgulhar, encher a boca e falar: esse é o meu filho, esse é o meu garoto. Mas o que o profeta está dizendo aqui é que não importa a força, o poder, seja um poderio militar, que era o contexto daquela época, ou seja realmente os funcionários que você tem, quantas pessoas te obedecem, quantos seguidores você tem nas suas redes sociais, quantas curtidas você tem, o quanto você consegue influenciar alguém digitalmente ou presencialmente. Não se orgulhe disso. Isso não é motivo para você se orgulhar. E o profeta fala de novo aqui: nem o rico se orgulhe de suas riquezas. O dinheiro. O dinheiro talvez seja a maneira mais difícil da gente não se orgulhar. Porque quando você tem dinheiro, você quer ter uma qualidade de vida melhor. E você expõe essa sua qualidade de vida. As outras pessoas conseguem ver a qualidade de vida que você tem. Isso é motivo para você se orgulhar, não é? Assim: eu tenho 5 casas, uma delas em Miami, outra na Europa, e eu tenho uma casa na praia. É porque eu tenho 8 carros, sou colecionador de carros. Recentemente a gente viu o dono da Amazon atingir um nível de riqueza que nunca antes na história foi atingido por um homem, por um único homem. Ele é tão rico que nunca ninguém na história teve o dinheiro que ele tem hoje. Será que isso não é motivo para ele se orgulhar do que ele fez, do que ele construiu? O que o profeta está dizendo aqui é que Deus diz que não. Não são motivos para você se orgulhar. Se você quer se orgulhar de alguma coisa, então se orgulhe disso. No versículo 24. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. O que o profeta está dizendo aqui é que Deus está dizendo para o povo: olha, se vocês querem se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe
pelo quanto vocês me conhecem, por saberem que eu sou o Senhor. Se orgulhem por causa disso. Se orgulhem por saber que eu os amo com amor leal, que eu ajo com justiça e retidão perante a terra. Quando vocês conhecerem a mim de verdade, vocês vão entender que tudo que eu faço é por amor leal, é com justiça, é com retidão sobre a terra. É isso que Deus está dizendo para aquele povo. E é isso que Deus está dizendo para nós. Se você quer se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe disso. Se orgulhe de conhecer a Deus, de saber que Ele é o Senhor. O quanto você conhece de Deus, o quanto você conhece do seu Deus. Será que o seu Deus é o seu Senhor? Se você conhece de Deus, é porque você vive em intimidade com Deus. Você não conhece de Deus porque alguém um dia estudou sobre Deus e te falou sobre Ele. A gente tenta conhecer um pouco de medicina pelo que os médicos estudaram de medicina e nos falaram sobre a medicina. Talvez você tente entender de medicina pelo que o Google te ensina. E é legal porque você vai lá no Google, você está com uma dor no dedo. Aí o Google fala, isso é só uma luxação no dedo ou pode ser um câncer terminal e você vai morrer em 3 dias. O Google é assim, ele é bem eclético e bem específico. Como você tenta conhecer o seu Deus? Será que você conhece o seu Deus porque você vive em intimidade com Ele? Ou você conhece o seu Deus só pelas mensagens que o pastor prega? Só pelas mensagens que o Alexandre prega ou as que eu tenho pregado aqui? Só pelas aulas de EBD? Só pelos vídeos dos pastores que você assiste durante o dia? Ou por aquele miojo devocional que você faz de manhã? Sabe que você pega o seu pão diário, o seu manancial, quem é das antigas vai lembrar do manancial, ou seja, qualquer outro devocional pop se você tem aí, ou pega qualquer devocional, fica 3 minutos lendo aquele devocional, faz uma oração rapidinho e fala, pronto, agora eu conheço de Deus. Davi no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. E não faz um devocionalzinho pequeno. Não é assim que você vai conhecer a Deus. Porque todas essas coisas fazem com que você conheça a Deus através da visão e através de outras pessoas. Todas essas coisas fazem com que você conheça a Deus pelo perfil e pela visão dos outros. No começo do versículo, o profeta disse, assim diz o Senhor. Eu falei que ali é porque o profeta está chamando a atenção, é como se Deus chamasse a atenção e dissesse, ei, presta atenção, olha o que eu vou falar para você. Será que você está prestando atenção na mensagem que você está ouvindo agora? Será que você está prestando atenção na palavra de Deus? Ou essa televisão ligada aqui atrás de mim está chamando mais a sua atenção do que esse momento que eu estou falando com você? Esses enfeites aqui no seu rack, bonito, do lado dessa sua Smart TV, chamam mais atenção para você do que essa mensagem. Ou talvez você que eu estou vendo aí, deitadinho na sua cama, assistindo o culto na cama. Será que a sua cama confortável não está chamando mais atenção e te dando mais sono do que a atenção que você está dando para mim, para a palavra de Deus que eu estou pregando? Ei, assim diz o Senhor. Será que você não está só me ouvindo enquanto você faz alguma coisa na cozinha, arruma o seu carro ou prepara alguma coisa para você fazer amanhã cedo, já está separando a roupa para ir amanhã cedo trabalhar, já está arrumando o seu escritório para o home office? Será que você está dando atenção para a palavra de Deus? Ei, assim diz o Senhor. Se você quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se em conhecer a Deus. Mas você vai ficar conhecendo a Deus só do que eu estou falando? Não. Para você conhecer a Deus, você precisa viver uma vida de intimidade com Deus. Eu faço seminário desde 2006. É isso mesmo que você ouviu, desde 2006. Mas eu não estou estudando desde 2006 até hoje. Eu comecei e eu parei. Se eu tivesse estudado desde 2006 para cá, com certeza eu teria conhecido e aprendido muito mais de Deus do que eu conheço, do que eu sei hoje. Mas o que realmente me ensinou sobre Deus foi viver uma vida com Ele. Foi os momentos de intimidade que eu tive com o meu Deus, chorando, orando junto com Ele, derramando o meu coração, abrindo o meu coração para Ele e dizendo, Deus, olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo, ou me alegrando dizendo, Deus, obrigado por isso, obrigado por essas bênçãos que o Senhor fez para mim. É assim que eu conheci a Deus, vivendo uma vida de intimidade com Ele. E eu tenho muito para conhecer ainda de Deus, muito. Tem muitos que estão sentados aí assistindo enquanto eu prego, que conhecem muito mais de Deus do que eu conheço.
eu ainda tenho muito para aprender. Mas eu não vou aprender de acordo só com a visão dos meus professores do seminário, ou de acordo só com a visão que os pastores da internet pregam. Eu não vou conhecer a Deus só de acordo com a visão do pastor Fernando, do pastor Alexandre, sobre a visão do pastor Fernando, o pastor Marcelo, que pregou aqui semana passada. Eu quero conhecer o meu Deus, vivendo uma vida de intimidade com Ele. Por isso, eu vou poder mergulhar. Então presta atenção em como você está vivendo com Deus. Preste atenção no seu Deus. Se orgulhe em conhecer o seu Deus. Se orgulhe em conhecer cada vez mais, em buscar conhecer do seu Deus. O seminário não está lá de porta aberta só para pastores e missionários estudarem. Você pode estudar no seminário. Agora, com aulas online, você pode escolher matérias do seminário e estudar para conhecer mais o seu Deus. O que o seu Deus diz, o que o seu Deus ensina sobre a família, sobre o casamento, sobre filhos. O que o seu Deus, Ele ensina e o que Ele quer sobre a política do seu país, da sua cidade, o que o seu Deus espera de você, para que quando Deus falar para você, como Ele diz para o povo no finzinho do versículo 24, que Ele diz, eu, o Senhor, falei. Você vai saber que Ele disse isso, porque você já conhecia o que estava na frase anterior, que Deus disse, isso é o que me agrada. Você vai conhecer o que agrada a Deus. E quando Deus disser para você, eu, o Senhor, falei, você já vai conhecer. Porque você conhece do seu Deus. Você sabe como o seu Deus age. Você sabe intimamente quem é o seu Deus. E é assim que você se relaciona com Ele, com intimidade. Será que você pega todo o conhecimento que você tem, toda a sabedoria que você tem e compartilha, divide isso com alguém que tem menos sabedoria? Ou você olha para alguém que não entende e não tem sabedoria e fala assim, é tolo, pobre tolo, nunca vai saber o que eu sei, nunca vai entender o que eu entendo. Ou talvez será que você pega o seu poder e as suas forças e ao invés de usar isso para abençoar a vida do próximo, para ajudar alguém, você pega a sua influência na sua empresa, a sua influência na sua sala de aula, a sua influência na sua família, e em vez de você usar aquilo para o seu benefício próprio, você usa para abençoar a vida de outra pessoa. Como você usa o poder, a força, a influência que você tem? Será que os seus seguidores nas suas redes sociais podem conhecer um pouquinho mais de Deus através de você? E mais, a sua riqueza. Será que você usa a sua riqueza para abençoar a vida de outros irmãos? Abençoar a vida de alguém que é necessitado? Se você tem a sua riqueza nas suas mãos, se você tem condições de comprar 2 sacos de arroz naquele mês e você só sabe que só vai comer um, por que ao invés de você comprar um saco de arroz e deixar guardado para o mês que vem, para que se talvez Deus não te suprir, se talvez Deus não te abençoar, você já tem o seu saco de arroz, por que você não compra esse outro saco de arroz e abençoa a vida de um necessitado? Eu não estou falando aqui para você sustentar vagabundo, não é isso que eu estou dizendo. Eu mesmo não gosto de dar marmitex, de dar dinheiro para moradores de rua. Existe um livro e um documentário chamado A Máfia dos Moradores de Rua. E ele diz que a maioria dos moradores de rua tem a possibilidade de viver uma vida diferente, mas eles preferem continuar vivendo na rua. E entre tantos motivos que ele coloca, um deles é porque sempre vai ter um crente para dar uma marmitex para ele. Sempre vai ter um espírita, porque nós sabemos que os espíritas têm trabalhos de caridade invejáveis. Sempre vai ter um espírita para dar um marmitex para eles, para dar um cobertor, para dar comida para eles. Eu mesmo já dei comida para um morador de rua e assim que eu entreguei, a dona da loja que eu comprei a comida virou para mim e falou assim, olha, se você tivesse me falado que era para isso, eu não tinha deixado você comprar, porque ele vai pegar essa comida e vai trocar por droga na rua. Nesse documentário e nesse livro, a pessoa que se passou por mendigo durante uma semana, eu vou falar o nome dele aqui porque, apesar dele ser uma pessoa polêmica, ele tem lá o seu conhecimento de Deus e pode trazer um conhecimento para nós, é o pastor Iago Martins. Ele passou, eu não lembro agora o tempo, mas ele passou um bom tempo morando na rua, se fazendo de morador de rua, para entender como abençoar a vida desses moradores de rua. E ele entendeu que a melhor maneira é abençoar através das entidades que ajudam esses moradores de rua.
Porque nas entidades eles vão ter a comida, eles vão ter um lugar para dormir, eles vão ter a possibilidade de tomar um banho, de ter uma roupa, a possibilidade de estudar, a possibilidade de arrumar um trabalho e começarem a viver por conta própria. Mas muitos deles não querem fazer isso, porque na rua não tem ninguém para cobrar eles não têm horário para nada, eles podem viver a vida que eles querem com a pseudo-liberdade que eles têm. Mas o que eu estou dizendo é para você exercer o amor ao próximo. Exercer o seu amor ao próximo, não se gloriando pela riqueza que você tem guardada, não se gloriando pela riqueza que você atingiu, mas se gloriando pelo quanto você pode abençoar a vida do seu próximo com a riqueza que você tem. Se você quer se gloriar em alguma coisa, meu amado, glorie-se em conhecer o seu Deus. Isso deve te trazer orgulho. Orgulhe-se em conhecer o seu Deus. Quando Deus nos mostra aqui o quanto nós podemos conhecer dele, o quanto é isso que nós devemos nos orgulhar, ele mostra o quanto nós poderemos provar dele por conhecer um pouco mais dele. No versículo 24, o profeta continua dizendo: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Quando você conhece mais de Deus, você conhece que Deus é o Senhor. Muitas vezes você acha que Deus não é o Senhor da sua vida. Pode ser que existem momentos da sua vida, da sua história, em que você decidiu que você ia resolver o que precisava ser resolvido, que você ia se levantar e resolver um problema, porque parecia que ali Deus não estava agindo, parecia que ali Deus não era o Senhor, Deus não era soberano, e você precisava se levantar e fazer alguma coisa, porque se você não fizesse, Deus também não ia fazer. É essa a impressão que dá. Quando a gente conhece de Deus, a gente sabe que Ele é o Senhor. E Ele é soberano sobre tudo na nossa vida. Ele é soberano sobre a nossa saúde. Ele é soberano sobre o nosso emprego. Ele é soberano sobre as nossas riquezas. Ele é soberano sobre a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Ele é soberano sobre o nosso poder, sobre as nossas forças. Nós conhecemos o Deus que realmente é o Senhor, o único Deus, o Rei dos Reis. Esse é o meu Deus. Posso ouvir um amém aí da sua casa? Um aleluia, porque esse é o nosso Deus. Meu querido, viva uma vida de intimidade com o seu Senhor e você saberá que Ele é Senhor de tudo na sua vida. E mais, Ele diz que se você conhecê-lo, você saberá que Ele age com amor leal. Muitas vezes a gente conhece de Deus por outras pessoas, pelo que outras pessoas ensinam, e para nós fica parecendo que Deus é um ser perverso, iracundo, que só quer nos fulminar no menor momento. A gente pode perceber a história de 3 homens na Bíblia. Eu esqueci o nome deles, mas eu tenho certeza absoluta que alguém vai lembrar e colocar no chat, porque o meu nervosismo não vai deixar eu lembrar o nome deles. Os primeiros são os filhos do profeta Eli, que por usarem o fogo que não era sagrado para acenderem o altar, eles foram queimados, eles foram castigados por isso. Esse é o Deus do Antigo Testamento, um Deus iracundo, um Deus perverso, um Deus que não agia com graça, com misericórdia. Se você ouvir alguém pregando sobre isso, você vai ficar morrendo de medo desse Deus. E mais, um outro que eu também, esqueci o nome, mas vocês vão saber a história, e coloca aí no chat para mim, quem lembrar o nome deles, é o homem que foi segurar a arca da aliança quando ela caiu do carro de bois. Quando Davi estava carregando a arca da aliança no carro de bois, ela foi cair a arca, esse homem pôs a mão para segurar, para a arca não cair. Naquele mesmo momento, ele é fulminado. Olha que Deus malvado, que Deus perverso. Por que ele faz isso? Ele não é um Deus que age com amor. Quando você vive em intimidade com Deus, você conhece o amor leal de Deus e sabe que nesses 2 casos, não faltou o amor de Deus na vida desses homens. Leia os textos que o pessoal vai colocar aqui no chat pra gente. O nome desses homens, procura o nome desses homens. E você vai conhecer um pouquinho mais sobre Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus é um Pai de amor. E se você não está experimentando esse Deus de amor leal, esse Pai de amor leal, pode ser que seja porque você não conhece o seu Deus.
A visão que a gente tem de um pai de amor talvez seja daquele pai que, quando o filho é embriagado causa um acidente de trânsito e mata alguém, vai para a cadeia, o pai vai lá, paga a fiança e tira o filho da cadeia, porque ele não poderia continuar lá sofrendo, tadinho do filho dele que estava preso. Mas talvez isso não seja amor. Talvez o amor seja deixar com que o filho fosse preso, pagasse pela pena dele e depois, quando tirasse o filho de lá, levar o filho para uma recolocação no mercado de trabalho, levar o filho para voltar para os estudos, levar o filho para ajudar a reconstruir a família dele. Isso é um pai de amor, que deixa com que o filho arque com as consequências dos seus erros, mas não abandona o seu filho. Talvez a gente ache que Deus tem que agir com amor para com a gente, tem que agir com amor para a gente, de uma maneira como o pai que tira o filho da cadeia e impede que ele pague pelo seu erro. E se Deus não agir assim, a gente acha que Deus não é um Deus de amor leal. Tem uma ilustração muito interessante que diz que um homem estava sendo despejado da casa dele, porque ele devia vários meses de aluguel. Porém, ele teria o dinheiro para pagar o aluguel posteriormente. Ele foi levado à justiça. E ele deveria ser julgado por aqueles meses de aluguel que estavam atrasados, e aí ele teria que deixar a casa que ele morava de aluguel, porque ele não tinha pago os meses de aluguel. Chegando lá diante da justiça, ele pensou, eu vou falar para esse juiz tem que entender, daqui 6 meses eu vou ter o dinheiro para pagar todos os 14 meses de aluguel para trás, mais os 6 que eu estou devendo, e ele vai entender isso. Ele vai saber que eu vou conseguir pagar o aluguel, e ele vai fazer com que eu não seja despejado. Ele vai fazer o dono da minha casa me permitir morar lá até que eu tenha dinheiro para pagar isso. Ele vai confiante, ele vai com certeza. Quando ele entra no tribunal, o juiz daquela comarca, o juiz que iria julgar o caso dele, é um amigo de infância, que cresceu com ele, que passou toda a infância dele com ele, jogavam bola juntos, eles começaram a estudar juntos, na faculdade cada um foi para um lado, ele falou, agora sim, agora minha causa está ganha, o juiz é meu amigo, o juiz vai dar causa ganha para mim, ele vai deixar com que eu passe mais 6 meses lá, para depois eu pagar tudo que eu devo para o dono da casa. O julgamento corre, e o veredicto do juiz é dado. Obviamente, o juiz agiu como um justo juiz e decretou que aquele homem deveria ser despejado da casa dele imediatamente, porque ele estava devendo todos aqueles meses de aluguel. Aquele homem sai de lá abismado, gritando, eu achei que você era meu amigo, eu achei que você era meu amigo. A polícia ou o meirinho tira ele de dentro do tribunal, ele vai para casa e começa a empacotar as coisas dele, começa a fazer as malas dele, procurar uma companhia de mudança para que ele mude, porque o juiz havia sido claro, ou paga o aluguel, ou deixa a casa imediatamente. O prazo que o juiz deu era 24 horas, não eram 6 meses que ele precisava. Aquele homem ficou desesperado e agora triste porque ele achou que o juiz era amigo dele, e enquanto ele arrumava as coisas, a campainha toca. Ele vai até a porta e quem está na porta é o juiz. Ele já se prepara para xingar, para esbravejar com o juiz, e aí ele não quer nem deixar o juiz entrar, já começa a gritar, eu achei que você era meu amigo, eu achei que você ia dar causa para mim, eu achei que você ia entender que daqui 6 meses eu vou poder pagar tudo, eu tenho como provar que vou ter o dinheiro daqui 6 meses, e você não cuidou de mim, você não agiu como meu amigo. O juiz então espera ele se acalmar e responde, você tem razão, eu não agi como seu amigo, porque naquela hora, naquele tribunal, eu não era o seu amigo, eu era o juiz. Agora, eu sou seu amigo. Está aqui o dinheiro para você pagar os 14 meses de aluguel que você está devendo, mais os 6 meses que você precisa esperar para ter todo o dinheiro. Eu estou te emprestando esse dinheiro, como seu amigo, e não como o juiz que julgou o seu caso. É esse tipo de amor que você conhece de Deus? É esse amor leal que você conhece de Deus? Ou você não consegue nem perceber o amor de Deus, porque Deus para você sempre parece um Deus perverso, iracundo, que quer acabar, quer fulminar você. Talvez seja porque você não conhece o seu Deus. Talvez seja porque você não pode se gloriar por conhecer a Deus. E por fim, Deus fala que além de agir com amor leal, Ele traz justiça e retidão à terra. Será que você acredita que não importa qual seja o resultado da eleição de hoje, a vontade de Deus será feita? Que Deus é o Senhor e que Deus vai agir com justiça e com retidão nessa terra? Ou dependendo do resultado da eleição, você vai falar, Deus fez errado de novo.
Olha o que Deus permitiu que acontecesse. Ou então, pior, você vai falar assim, olha, tá vendo? Os crentes não voltaram na pessoa certa, agora a pessoa errada vai para o poder. Será que você está disposto a acreditar que Deus vai agir com justiça e retidão nessa terra? Vai agir com justiça e retidão na sua vida? Será que quando se trata da sua saúde, por pior que seja o seu estado de saúde, você acredita e conhece o Deus que age com retidão, a ponto de você olhar para a sua vida, olhar para tudo que aconteceu de ruim ou que você entende que foi de ruim na sua vida e falar, não, aqui o meu Deus, o Senhor da minha vida, agiu com retidão na minha vida? Ou você vai falar assim, não, Deus não agiu com retidão na minha vida. E Deus está falando aqui, quando você conhece Ele, você vai saber que Ele é um Deus que age com justiça e retidão sobre a terra. Esse é o Deus que é o justo juiz, mas Ele não deixou de agir com o amor leal que Ele tem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós precisamos e devemos conhecer. Meu querido, assim diz o Senhor. Se você quer se gloriar em algo, glorie-se porque você conhece o seu Deus, porque você tem intimidade com Ele, a ponto de conhecer o amor leal, a justiça, a retidão desse Deus. Se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se, porque você sabe que o seu Deus age por você, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Glorie-se, porque você sabe que o seu Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se por conhecer e viver intimamente com o seu Deus, porque isso é o que agrada a Ele. Assim diz o Senhor. Meu desejo para você, meu querido, é que você passe essa semana conhecendo mais do seu Deus, tendo intimidade com o seu Deus e buscando conhecer cada vez mais dEle. Aí, você não vai precisar se gloriar na sua riqueza, você tendo ela ou não. Você não vai precisar se gloriar na sua sabedoria, você tendo ela ou não. Você não vai precisar se gloriar na sua força, no seu poder, você tendo eles ou não. Porque a sua sabedoria, o seu poder e as suas riquezas foram te dadas por um Deus que é Senhor. Pelo Deus que age com amor leal, por um Deus que age com justiça e retidão. Aí você vai usar a sua sabedoria, seu poder e sua riqueza. Não para se gloriar, não para se orgulhar, mas para abençoar a vida do próximo e fazer com que a vontade de Deus seja realizada com poder e grande glória. Meu querido, que Deus abençoe você e a sua família. E que durante essa semana que se inicia, você busque conhecer muito mais desse Deus na sua vida. Esse é o meu desejo. E presta atenção, porque isso é o que agrada a Deus. Me coloco com vocês, que preciso também aprender a conhecer mais desse Deus. Então, assim diz o Senhor. Se você quer se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se de conhecê-lo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe você e a sua família. Fiquem na paz e até mais.